Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá para mais um resumão do Vitão. E cara, aqui não é só aquele filé mignonzinho da fisiologia, aquela coisinha fofa da genética, biotecnologia. Meu irmão, a gente tem que falar também, né, daquela carne mais dura, né? Vamos falar da zoologia, tá? Mas como aqui a ideia é falar, né, sempre de resumões, né, a gente vai pegar o filo mais importante que tem para as provas de vestibulares, principalmente quando a gente fala dos invertebrados. Pode ter certeza que vai botar na conta aí dos artrópodes, beleza? Então vamos falar muito desses caras. Vocês vão ver que tem inúmeras questões para cada tópico, né? Eu separei bastante esse resumão em tópicos e para cada tópico a gente vai ter questões, pode ter certeza. Show de bola? Então não deixem de se inscrever no canal, galera, dê essa força. Importantíssimo esse canal que, meu irmão, é 100% voltado para resolução de exercícios de vestibulares, beleza? Não tem curiosidade, né? Eu só quero que vocês passem no vestibular. Coisa pouca, não quero muito não, só que vocês passem no vestibular. E que essa seja a única vez que vocês vejam esse vídeo. Maravilha? Segue a vinheta. Pronto, galera, vamos com tudo. A gente vai ter um caminho longo, né? Esse resumão, como eu falei, eu peguei vários tópicos, todos eles, né, importantes, que tem questões vestibulares para a gente discutir, tá? E, de fato, os artrópodes, né? Olha que maravilha, artro de articulação, podes de pé, são os animais de patas articuladas, certo? Não necessariamente patas, porque a gente vai ver que muito desses apêndices que tem nesses bichinhos, ok, de fato, são articulados. Show? E esses caras, de fato, gente, é uma coisa de louco, né? Tem para lá de 5.000 metros de altitude, ok? 8.000 metros de profundidade, a gente encontra esse bicho. Nossa senhora, tem tudo quanto é buraco nesse planeta, beleza? E toda essa questão já me traz um importante tópico aqui, que é como que esses caras evoluíram nesse sentido de ocupar todos os hábitats possíveis desse planeta. Todos. É uma coisa de louco. Beleza? Então a gente vai falar do sucesso evolutivo desses caras. Maravilha? E eu gosto, para tentar englobar, né, todos os artrópodes, já que eu tenho aqui, ó, olha aqui os principais representantes, tá? Principais. Isso aqui, gente, é Ave Maria, é muita raça de bicho. Mas eu tô falando, ó, dos crustáceos, beleza? Vamos botar aqui, ó, dos crustáceos, maravilhoso, né? Ó, o sirizinho, né, o caranguejo, a gente pode pensar aí também na lagosta, no camarão, ok? Olha aqui o grupo dos aracnídeos, tá? Eu gosto de falar aracnídeos porque já, principalmente para quem tem dificuldade, ok? Já entende que tem aranha na jogada, escorpião, carrapato, ácaro, beleza? Mas a gente pode chamar também essa galera toda aqui de quelícerados. Vamos falar das quelíceras, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse grupo também. E tem eles, os não tão, né, bonitinhos, eu pelo menos acho, eu gosto, tá? Adoro entender aqui todas as diferenciações que existem, né, no grupo dos insetos, beleza? Então, galera, esses são as três principais. A própria taxonomia aqui, gente, ela varia muito. Então eu gosto de chamar de classe aqui para facilitar, beleza? Mas a gente tem como variar muito essa taxonomia, mas não é a ideia trabalhar no mais basicão para vocês, beleza? Então, filo artrópoda, ok? E aí a gente trabalha com essas três classes aqui, dos crustáceos, aracnídeos e insecta, beleza? Bom, então do sucesso evolutivo, pensando em três características que possa englobar esses três grupos, eu colocaria aqui já o que está no nome do filo, ok? A questão das patas articuladas. Só, galera, não é simplesmente patas articuladas, né, o que está no nome, né? Como eu falei, são outros apêndices aí que são articulados, ok? Mas ainda correndo um pouco mais além dessa ideia das patas articuladas, que você quiser chamar,
ok? A gente tem que pensar, ó, num sistema nervoso muito desenvolvido, num sistema sensitivo muito desenvolvido, ok? Pô, pensa aí na mosquinha, quantos olhos tem o olho da mosca, já que é um olho composto. Fih, a bichinha vê tudo quando você ameaça dar-lhe um tapa nela, fih, ela já meteu-lhe o pé. E a gente tem que pensar também na musculatura, ok? Muito desenvolvida, que permite uma amplitude enorme da movimentação e manipulação aí de alimento que for, beleza? Então, galera, isso de fato, cara, né, a gente pode trabalhar muito aqui no, né, ampliando, falando de curiosidade, mas vocês sabem que esse nunca será o objetivo aqui, principalmente nos resumões, beleza? Então esse é um papo muito importante, o fato de terem patas articuladas. Outro lance que eu gosto, tá? Esse aqui eu vou me restringir mais aos insetos, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Mas eu vou botar assim, ó, diferentes aparelhos bucais. O que é isso, Vitão? Vamos nos prender aqui aos insetos. Vou desenhar aqui um mosquitinho. Mosquitinho, Ave Maria, né? Olha que maravilha de mosquitinho. Beleza. Oh, papai, esse cara a gente vai ter que falar muito, hein? Né? Então, ó, mosquitinho aqui, pim. Bota aqui as anteninhas, pronto. Repara que o aparelho bucal desse cara é do tipo picador-sugador, ok? Agora, galera, se eu for desenhar, né, uma queridíssima mariposa, olha só, gente, que espetáculo de mariposa aqui, gente, beleza? Você tem um aparelho bucal do tipo sugador, maravilha? E a gente pode falar, por exemplo, do besouro, que tem um aparelho do tipo triturador. E, cara, eu posso ficar falando aqui de inúmeras formas de aparelhos bucais. O que eu estou querendo chamar a atenção? Quando a gente trabalha, e vocês vão ver que vai ter questão relacionada a isso, com indivíduos que ocupam nichos ecológicos diferentes, esse aqui tira sangue, esse aqui tira néctar da flor. Meu irmão, eu estou garantindo uma menor competitividade entre esses caras, beleza? Essa é a leitura. Quanto menor a competitividade, maior a chance de sucesso desses caras na natureza. Tranquilo? E o outro ponto, tá, que eu posso chamar muita atenção e que vai ter o próximo slide, né, de conteúdo só para a gente falar disso, vai ser a questão do exoesqueleto quitinoso, ok? Então, um esqueleto que é externo, como diz o nome, composto por quitina, ok? Quitina, lembra que é um polissacarídeo, beleza? E, cara, só que tem um detalhe, a vida é cheia delas, né? Já diria Maquiavel, Pequeno Príncipe, página 8, ok? A vida é cheia de detalhes. A gente tem o lado positivo, ok? E o lado negativo dessa jogada. Qual que é o lado positivo? Vamos botar aqui de lado. O lado positivo é a proteção, ok? Proteção, seja ela mecânica, tá? Ou evitar também a desidratação. Maravilha? Então, você pode colocar aí tanto a questão hídrica quanto mecânica. E a parte negativa, Vitão? Porra, a parte negativa tu vai botar aqui, ó, que impede o crescimento. Impede crescimento. E aí a gente vai ter que falar do crescimento, ok? Do crescimento dos artrópodes daqui a pouquinho. Show? Então são 3 características aqui, cara. Tá? Agora a gente pode ir ampliando isso. Se a gente for falar de insetos, cara, insetos têm asa, voa, mais uma vantagem. Então a gente pode ficar aqui ampliando isso aqui de tudo quanto é jeito. Beleza? Tranquilo? Mas, como eu falei, vamos tentar ser o mais objetivo possível. Beleza? E aí a gente já faz a primeira questão, né, bem recente aqui da Unesp. Ó. A quitosana é um biopolímero obtido da quitina e tem diversas atividades biológicas importantes, como antioxidante, anti-inflamatório, anticoagulante, antitumoral e antimicrobiana. Este biopolímero pode ser obtido a partir de macerados,
né? Você está falando de quitina, galera, né? Você vai pensar em quê? Casca de eucalipto, né? Você está falando do suber, né? Aí é a suberina, né? Algas marrons, mas você vai conseguir em alga é parede celular, e parede celular de alga e vegetais, normalmente celulose. Esqueleto de tubarão, lembra que esqueleto de tubarão é cartilaginoso, né? Chifres de bovino, Ave Maria. E aí você tem aqui, ó, caranguejo, carapaça de caranguejo, beleza? Então, quitinoso, já que ele é um crustáceo, beleza? Lembrando que essas questões a gente não faz como eu normalmente faço aí na resolução das questões, comentando o máximo possível. Aqui é papo só para a gente ver o que de fato, né, eu consigo, dentro do meu resumão, matar de questões para vocês. Aí eu vou pegando questões aí bem simples, né? Vestibular aqui, pô, pouco importante, né? Unesp, maravilha, já matamos uma. Vamos lá, crescimento dos artrópodes, eu disse para vocês que a gente iria pegar aqui um slide somente para falar dessa brincadeira, tá? E aí entra muito a ideia do resumão, galera. Eu poderia ficar falando aqui de zona, hormônio juvenil e tudo mais. Isso já caiu em prova? Já, tá? Já. Mas são provas mais específicas, beleza? Então vamos trabalhar no trivial. O trivial é comparar, ok? No que tem aqui na curvinha B, que caracteriza a grande maioria dos animais, ok? E em A eu posso caracterizar os artrópodes. Então lembra que a gente falou que o exoesqueleto, como é um esqueleto externo, ele impede o crescimento do bicho. Porra. Então qual é o grande lance? Ele vai ter que tirar essa roupa, né, para poder crescer. É basicamente a ideia, tá? Então ele faz o que chamamos de muda ou equidise, beleza? Então no gráfico aqui, ó, que o cara gosta de brincar com vocês bastante, tá? Te dando aqui, sei lá, momentos A, B, aí você fica à vontade aí, ó, se quiser botar aqui, ó, C. Tá? O que a gente pode interpretar aqui? Ó? Que nesse momento em que o tamanho ele continua o mesmo, deixa eu lançar um vermelhinho aqui, vermelho e preto sempre fica mais bonito, né, galera? Então qual é a ideia? Sempre que tiver constante, quer dizer que esse cara está com exoesqueleto, ele não está crescendo, beleza? O tamanho continua constante, quer dizer que o exoesqueleto está lá bonitão. Só que vai chegar esse momento, olha esse momento aqui, vamos chamar de muda, ok? Ou equidise. Então esse é o momento que ele se livra do exoesqueleto para poder crescer. Então nesse momento aqui, ó, sem exoesqueleto. Maravilha? Show de bola. E aí, galera, qual o grande lance aqui que a gente tem que ficar bem esperto? O cara, ele perde, né, as vantagens que a gente tinha colocado, que era proteção mecânica e evitar a desidratação. Então esse momento que ele faz o mudoctise, o bicho ele fica vulnerável aos predadores. Então normalmente ele se esconde, ele fica no cantinho dele ali, pô, só na moita, beleza? A ideia é que ele não fica dando mole, porque senão o bichão lá vai lá e pum, janta ele. Show? Tranquilo, gente? Então vamos lá, como é que caiu isso aqui, ó? Enem 2020, questão também bem novinha. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres, em sua maioria ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pantanos, desertos, solos arenosos. Pode ter sido os primeiros representantes do filartrópode da terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo da ocupação do ambiente terrestre. E aí, galera, ambiente terrestre, e principalmente quando você vai, né, indo para o extremo lá dos desertos e tudo mais, a gente tem que ficar muito ligado também na questão dos excretas nitrogenados. Lembra que a ideia, tá, quando você fala de um organismo que vive na água, é ele excretar uma substância que seja muito tóxica. O cara tá, meu irmão, coberto por água, a água não falta, então ele fica excretando o tempo todo. Quando você vai indo para um ambiente mais seco, a ideia é que você excrete o quê? Né? Substâncias menos tóxicas, porque você armazena mais. Você está num lugar que tem pouca água, filho, vai ver água 3 vezes na vida. Então você armazena e se excreta no teu corpo, beleza? Porque se você ficar excretando, no ato de excretar, você perde muita água.
e aí isso tudo desidrata, beleza? Então, trabalhem essa ideia na cabeça de vocês. Quando a gente fala de excretas nitrogenados, tá? A gente está falando, ó, no mais tóxico e do menos tóxico, tá? Para a gente relacionar aqui, né, um meio termo, lembra que a gente tem, ó, o mais tóxico é a amônia, ok? E o menos tóxico a gente bota a ideia do ácido úrico, beleza? E o intermediário é a nossa ureia, a gente excreta ureia. Lembra que a gente, anfíbio adulto e peixes cartilaginosos, hein? Isso vai virar uma aula, osmorregulação em peixes ósseos que excretam amônia, ok? E o ácido úrico tu bota na conta desses animais que, né, adoram uma região mais quente, né, como os répteis, as aves que precisam economizar também água, não pode ficar bebendo muita água, senão fica, né, pesada e por aí vai. Então vamos lá. O que caracteriza aí, ó, o sucesso adaptativo no ambiente terrestre? É a presença das quelíceras. Lembra que quelíceras são os apêndices que ficam, né, próximo ali à boca. A aranha inocula o veneno pelas quelíceras, né, o escorpião no aguilhão lá no rabicozinho dele. Pedipalpos, né, são as pinças desses caras. Então não tem nada a ver com a conquista do ambiente terrestre aqui. Excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Vou deixar essa aqui marcada, tá? Por conta da questão do ácido úrico. Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Opa, essa aqui tá legal, lembra que a gente falou do exoesqueleto, né? E a questão da proteção hídrica, né? Aí circulação sanguínea aberta, que impede a desidratação, isso aqui tá errado, né? Não tem nada a ver. E sistema nervoso também não vai ter a ver com a questão da água. Então, a resposta, de fato, é a C. Ok? Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Beleza, né? Evita a perda de água. Tá? Muita gente marcou a B. Só que lembra que o ácido úrico, de fato, ele está muito atrelado aqui aos nossos queridíssimos animais que, né, conquistaram o ambiente terrestre, no caso dos vertebrados, né, a gente falou de ave e répteis. Só que a aranha, tá? A aranha principalmente excreta guanina, aquela base nitrogenada que a gente conhece, né, guanina, tá? Então ela foge aqui, essa ideia. Ele ainda botou em relação à estabilidade ao pH corporal, tá? Então isso também realmente vai ter pouca influência no pH corporal. Então, assim, muita gente marcou ácido úrico porque fez a relação réptil e aves. Tome cuidado, tá? Então, realmente fica a letra C de cuscuz. Show de bola. Aí, gente, FUVEST 2020. Vocês estão vendo que eu tô pegando questão, 2021, 2020, só questão fresquinha ainda por enquanto. Então, qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábulo, desde seu nascimento até a fase adulta? O fato de ser hemimetábulo não requer nada. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Holometábulo, hemimetábulo e ametábulo. Então aqui ficou letra E. Repara aí o gráfico parecido com o que a gente falou. Beleza? Muito mole essa aqui. Então vamos lá. Ó, botei aqui pra gente fazendo junto, né? Eu gosto de fazer junto, gosto de ter um pouco de movimento aqui nas aulas. Já sentado aqui eu já tenho um pouco de dificuldade. Porque eu sou um pouco agitado. Então, vamos aqui botar aqui as classes, tá? Então, vamos botar aqui, ó, os insetos, tá? Vamos botar os aracnídeos, e vamos botar os crustáceos, beleza? São os mais famosos. Vamos botar aqui bonitinho. O que eu vou botar aqui, ó, número de patas, isso é importante, parece besteira, mas é importante. Número de antenas, tá? E também, por que não, a gente bota o número de tagmas. Tagmas são segmentos, tá? Então a gente vai falar o número de... Opa, botei um S, tagmas.
Maravilha. E eu vou botar somente da fisiologia o respiratório, tá? O sistema respiratório. Esse cara eu vou chamar atenção. Maravilha? Beleza. Então, número de patas, né? Lembra que insetos, pelo amor de Deus, tem 3 pares, ok? Vulgo 6. Show? Número de antenas, 1 par. Maravilha. E número de tágmas, como é que vocês desenham a formiguinha? Olha só como é que vocês desenham a formiguinha. Cabeça, tórax e abdômen, beleza? Então você tem 3 tágmas. Show! E o respiratório, que a gente vai falar somente desse cara, que é traqueal. Maravilha, tá? Então por que eu vou falar desse cara? Porque isso realmente é muito alvo de questões, tá? Ao longo do corpo do bicho, você tem vários buraquinhos. Esses buraquinhos a gente chama de espiráculos, beleza? Então vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui os espiráculos, eles são nada mais nada menos que o buraquinho do caninho, olha só, que se ramifica pelo corpo do bicho, beleza? Olha que espetáculo. E aí, cara, o que que acontece? E essa leitura é muito bacana mesmo, porque isso cai demais em vestibular. Aqui, ó, já são as células, beleza? Olha só, né? São as células bonitinhas, tá? Que estão aqui amarradonas. E aí você tem que ficar ligado no seguinte, minha gente. Olha o desenho que a gente está fazendo. Repara o seguinte, que o oxigênio que está no ar atmosférico, ele entra pelo espiráculo, ok? E ele vai o quê? Se espalhar pelas células direto e reto. Ah, Vitão. Então, qual é o grande lance, gente? Essa leitura que a gente está fazendo me faz pensar que o oxigênio ele chega à célula sem o intermédio do sistema circulatório. E essa é a grande jogada. Lembra que a gente, quando inspira, puxa o ar, pulmão com oxigênio, o oxigênio se liga à hemoglobina, a hemoglobina que está dentro da hemácia vai caminhar pelo teu corpo e levar o sangue até, né, essa hemácia até a ponta do dedão do pé. Beleza? Esse é o papo. Aqui não, galera. Aqui vai direto. É isso, tá? Que mantém, né, o metabolismo de uma abelhinha que tem que bater a asa trocentas vezes por segundo, beleza? De pé. Porque a demanda por energia é muito elevada. E como você tem esse abastecimento direto, fica mole para ela. Show? Então, respiração traqueal, tá? Acaba o quê, ó? Dispensando o sistema circulatório da jogada. Por isso que eu sei que vocês, corajosos que são, quando matam ali uma barata, vocês percebem que o sangue da barata é meio branco, né? Amareladinho, assim, claro e tudo mais. Por quê? Porque, diferentemente da gente, eles não possuem pigmento respiratório. O nosso sangue é vermelho porque tem hemácia, que dentro dela tem hemoglobina, que dentro dela tem ferro, e o ferro se liga ao oxigênio e deixa a coloração vermelha. O nosso queridíssimo polvo tem um sangue roxo. Por quê? Porque ele tem hemocianina, um pigmento bem parecido com a hemoglobina, só que tem cobre, e cobre com oxigênio dá essa coloração arroxeada. Tranquilo? Bacana? Então esse é o papo. Então aracnídeos, tá? É o número de patas, 4 pares, ok? 4 pares, né? Número de antena não tem, maravilha? Número de tágmas, a dona aranha você desenha assim, ó, céfalo, tórax e abdômen, então são 2. Beleza? E o respiratório, cara, dificilmente vai se falar, mas é bem semelhante, ó. Mas ele é filotraqueal, pulmão, foliáceo. Dificilmente vai se falar desses caras. Tá? E crustáceo, o número de patas é indefinido, na verdade varia de grupo para grupo. Número de antenas, 2 pares, ok? O corpo também é desenhado, ó, cefalotórax e abdômen, então são 2 tágmas. E a respiração, como são aquáticos, branquial. Show? Tranquilo, gente? Numa boa? Então, algumas características importantes que a gente pode colocar. Então, seguimos aqui fazendo questão, tá? Então, ó, em um jardim
um grupo de estudantes coletou alguns animais para realizar um trabalho de pesquisa. Tá, eu nem vou ler tudo aqui não. Após a coleta, você tem 2 grupos. Quantidade de patas, 4 pares, 3 pares. A gente já sabe que o grupo 1 está falando de quem, gente? Está falando de aracnídeos, possivelmente. 3 pares de inseto, ó. Divisão do corpo, cefalotórax e abdômen, 2 estagmas, né? E aqui cabeça, tórax e abdômen, 3 estagmas. Sem antena, 1 par, né? Com quelíceras, tá? E sem quelíceras, ok? Então, de fato, é a letra C de caracaramba, caracaraú. Então, na verdade, ó, fica até ligado aí, ó, né? Eu vou fazer uma próxima questãozinha e vou botar um link para vocês nela, que é de uma questão que eu falo melhor sobre quelíceras, pé de palpo e por aí vai. Show? Tranquilo, gente? Então, seguindo o fluxo, olha só, FMP, os insetos conseguiram modificar o próprio corpo em variações quase infinitas, só uma limitação é aparente, tamanho. Os maiores insetos conhecidos não medem mais de 30 centímetros, porque os besouros e as mariposas não atingem o tamanho de texugos ou gaviões. O sistema respiratório dos insetos, fator restritivo para o seu crescimento é a dor. Então, galera, o bicho não consegue ser muito grande porque, meu irmão, como a respiração é traqueal, o oxigênio ele vai chegar, né, diretamente ali às células. Então, se for muito grande, não vai conseguir chegar. Então, o sistema respiratório é do tipo traqueal. Maravilha? Pô, tá fácil pra caramba isso aí, hein? Olha só, Unioeste. Os ácaros. Ácaros é aracnídeo, né? Então, filartrópidas são reconhecidos como fonte alergênica, relacionada a algumas doenças alérgico-respiratórias, como rinite e asma. Em relação a esses animais, é correto afirmar que pertence ao subfilo Uniramia. Né? Esse cara aqui é o que está incluído, né? Os insetos, beleza? A gente fala também dos queridíssimos quilópodos, que é o da lacraia, ok? E do gongolo, né? O gongolo, na verdade, é diferente, é diplópodo, beleza? Então tá fora. Aí, ó, pertence ao subfilo crustáceo, não é aracnídeo, ou então aracnídeo ou quelicerata. Né? Assim como aranhas, escorpiões e carrapatos são caracterizados pela presença de apêndices articulados na região bucal, que a gente chama de quelíceras. Ok? Show de bola. E aí você tem aqui, ó, desenvolvimento dos artrópodes. Esse aqui, ó, questão do Enem na jogada, mas ele explica, tá? Dificilmente para o Enem você vai precisar decorar. Então você tem aqui, ó, os ametábolos, ok? Hemimetábolos, show, e holometábolos, ok? Então, lembra a questão da metamorfose, ok? Então, lembre, ó, que holometábolo, holo é de total, beleza? Então, esse cara é o que tem, de fato, metamorfose total, que vocês conhecem, ó, a fase de larva, a pulpa e o nosso queridíssimo adulto aqui, beleza? Os M é de parcial, então o bicho ele nasce com algumas diferenças do pai aqui, ó, beleza? Sem asa, por exemplo, tá? E a metábolos é aquele que o bacurizinho, ó, é idêntico ao filho. Aí o cara vai perguntar qual é a vantagem do desenvolvimento indireto com fase larval. Beleza? Isso serve para todos os animais que têm fase larval. É o clássico, né? Por exemplo, o sapo, que tem o girinim se alimenta de alga. E o adulto, sapão, de inseto. Então é sempre essa ideia, a larva ocupa um determinado nicho, ok? Um nicho diferente do nicho da mosquinha, beleza? Então quando você trabalha com nichos diferentes, a conclusão sempre será que você diminui a competitividade entre esses caras, indivíduos da mesma espécie. Maravilha? Isso não tem nenhuma dificuldade de interpretação, tá? É um papo bem clássico de vestibular. Show? Então isso serve não só para a questão do desenvolvimento, mas essa é a leitura. Nichos ecológicos diferentes, menor a competição entre esses caras. Maravilhoso? Então vamos lá, Enem 2018. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento, um deles é a holometabolia. Aí, ó, né? Tá falando de metamorfose. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da
proteção na fase de pupa, produção de muitos ovos, nada a ver. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Pô. Galera, não tem por que complicar, gente. Não tem por que complicar. Eu sou muito da vertente que a gente não tem que complicar a vida. Vocês já têm história, geografia, matemática, física, química, um monte de matéria aí. Cara, eu tenho que ser o mais sucinto para vocês, tá? Em termos de vestibular. Lá na faculdade, cara, vocês aprendem, pô, todos os detalhes da vida, cara. Aqui não precisa. Olha como que as coisas se repetem, né? Vamos lá, Enem 2005 agora, ó. Ele te deu aqui, ó, né, uns camarãozinhos, isso na panela, um espetáculo, né? Então, algumas fases larvárias de crustáceo. O crustáceo decápodo, né, por exemplo, apresenta durante seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudança radical da sua forma. Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e hábitat. Está falando de nichos diferentes. Se para o criador essas mudanças são um problema para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem. Qual é a vantagem, galera? Aumenta a predação entre os indivíduos? Não. Aumenta o ritmo de crescimento? Também não. Diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie? Exato. Olha, Enem 2005 e a outra de 2018. Olha como que as questões repetem, galera. As questões repetem. Estudem fazendo questão, beleza? Isso é o mais importante do que vocês ficarem pegando detalhe do bichinho que vive em Madagascar. Meu irmão, sai fora dessa jogada, ok? E vamos lá, reprodução dos artrópodes. Cara, artrópodes, a maioria é dioica. O que significa ser dioica? Que tem sexo separado, tem macho e tem fêmea. Nós somos dioico. Grava sempre a gente que fica fácil. E o hermafrodita é o cara que é monóico. Mas eu vou chamar a atenção para o mecanismo que a gente chama de partenogênese. Muito clássico, beleza? Então, ó, partenogênese é um classicão e está relacionado o quê, galera? Vamos lá. Lembra que nas abelhas a gente tem a abelha rainha, fêmea, ok? E diploide, maravilha. Já o zangão, ele é o quê? Ele é N, beleza? A rainha, ela produz gameta, tá? Ela produz gameta através de meiose. Beleza? Através de meiose. Então o gameta é N, cara. O gameta é N. Já o zangão, o bicho é N, né? Você vai ter um indivíduo N sobre 2, nem aqui, nem no Vietnã. Então você bota aqui, ó, que ele vai por mitose produzir gameta. Show? Então gameta, N também. Aí, N com N, fecundação. Até aí, gente, é reprodução sexuada normal, tá? Vou formar um zigoto 2N. Esse zigoto 2N, ele vai poder originar ou a operária, tá? E aí tem aquele papo fofo da geleia real que, pô, vai originar a rainha. Só que então reparem que as fêmeas, tá? São sempre o quê? 2N. Beleza? Até agora eu não falei de partenogênese. A partenogênese está aqui, ó. Quando o gameta originado aqui da rainha acaba dando origem a um zangão sem que haja fecundação. Ok? Então, o zangão que é macho, ele é N. Beleza? Então, isso aqui é partenogênese. Ok? O que está em azul é reprodução sexuada comum. Maravilha? Show? Então você vai ter sempre um indivíduo com a metade dos cromossomos. Então ele é haploide, né? Lembra que isso caracteriza uma euploidia, quando varia o quê? O número de pacotes cromossômicos. Esse cara só tem N. Beleza? Show de bola, galera. E aí vamos lá, né? Essa faculdade aqui, FCMMG 2020, né? Uma colmeia. Tá falando das abelhas, gente. Né? Então, ó, os zangões vivem até 90 dias e nascem de óvulos não fecundados. Em relação a essa espécie, é correto afirmar que os cromossomos sexuais XX, XY não é isso que define sexo.
Tá? Lembra que a gente tem o sistema XY e o sistema ZW, muito comum nas aves e nos répteis, que é o inverso do XY. Tá? No XY, nós homens XY somos heterogaméticos, porque eu produzo um gameta X e um gameta Y. Mulherada XX homogamética. No ZW é o inverso. Quem é ZZ, ok, vai ser o macho e ZW a fêmea, beleza? Então as operárias são haploides? A gente viu que não é isso. Os zangões são haploides, exatamente. A rainha triploide, não é. A rainha 2N também. Beleza? Então, C. E aí eu vou dar mais como um toque, né? Para vocês ficarem ligados nas arboviroses, né? Que são as viroses aí que estão relacionadas à utilização, né, dos insetos como um vetor, beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então ele diz o seguinte, ó, que a parasitologia humana é o estudo dos parasitas ou das doenças parasitárias humanas, seus métodos de diagnóstico e controle. Entre as doenças parasitárias existem diversas, transmitidas por insetos. Marque a opção abaixo como somente doenças parasitárias, sendo transmitidas por dípteros. Botei essa aqui de sacanagem, tá? Dificilmente vai cair ordem dos insetos para vocês, dificilmente, mas eu só botei para ficar um alerta. Das doenças que a gente estuda no ensino médio, relacionando insetos, a gente tem essas, né, que são transmitidas por dípteros, e aí a gente vai botar na conta os mosquitos, beleza? E a gente tem os hemípteros, tá? E quem está na jogada aqui dos hemípteros? O percevejo. Percevejo, a gente tem o mais famoso de todos, chamado de Ave Maria, de barbeiro, fi, né? Esse é o mais famoso de todos. Tranquilo? Então, galera, dentro da resposta aqui, ó, eu já poderia cortar, né? Ó, ele botou doença de Chagas aqui muito na pegadinha. Então, doença de Chagas é o do barbeiro, ó. A gente já poderia ir eliminando aqui, tá? E também o tifo, né? Ele botou aqui, ó. Olha só, tá? Isso aqui é bem legal também chamar atenção, ó, que a resposta é C, né? Com certeza. Malária, mosquito anófeles. Grava essa galera, gente. Tá? Grava essa galera. Tá? Então, malária é o nosso queridíssimo mosquito do gênero Anopheles. Show? Aí a gente tem a leishmaniose. Tá? Leishmaniose. E a gente tem febre do flebotomínio, ok? Flebotomínio, tá? Na verdade é um primo do mosquito, tranquilo? Um primo do mosquito. Então, na verdade, a gente já ouviu falar do mosquito palha. A gente é tão parecido que a gente chama de mosquito, popularmente, tá? Então, assim, leishmaniose, a gente bota, né, na conta o flebotomínio do gênero, né, Lutzomia, beleza? E elefantíase, que é a mais famoso, do Culex. Então, leishmaniose e flebotomínio são dípteros, ok? Como eu falei, o da leishmaniose a gente bota aqui, tá? O mosquito palha, que é um flebotomínio, tá? Mas a gente usa esse termo como termo mais popular. Maravilha, galera? Então realmente ficou a letra C. E lembra o seguinte, ó, leishmaniose está relacionada a leishmaniose, né, cutânea e a visceral, certo? Então fiquem bastante ligados, doença bem importante aí para os nossos estudos aí. Maravilha? Tranquilo, gente? Bom,
Espero que tenham curtido demais esse vídeo, tá? Esse vídeo bem importante. Vocês, principalmente aí de cursos de alta concorrência, vocês tendem a deixar a zoologia, botânica de lado, tá? Eu tô aqui para dar uma força e, cara, com esse resumão vocês viram aí que dá para matar a questão pra chuchu. E esse é o objetivo desse canal, matar questões. Valeu? Até a próxima.